Em 53 minutos nós louvamos ao Senhor, nós entregamos nossas ofertas, nós batizamos pessoas, nós apresentamos pessoas, nós colocamos pedidos de oração pela igreja diante de você. Isso tudo aconteceu em 53 minutos. E os próximos minutos, eu espero de todo o coração que Deus fale as nossas vidas. Sim ou não? Por mais que você goste de nós, você veio aqui por causa dele. Nós vamos ler um texto onde nós estamos fazendo uma minissérie. É como você assistir agora o Netflix, né? Tem coisa tão boa que acaba um capítulo, o próprio sistema da série já entra no outro. Vocês não estavam aqui no culto das 9, mas podem consultar o YouTube. As pregações ficam arquivadas ali por um tempo. O texto de hoje foi o texto das 9, é o texto das 11 e será das 19 horas. Venha à casa de oração. Venha à casa de oração. Nós vamos ler o texto de 2 Crônicas 20. Abra a sua Bíblia. Abre o seu aplicativo. Nova versão internacional. Nós vamos fazer da seguinte maneira, irmãos. O texto é longo, é de verso 1 a 30. No meio dele existe uma oração. Nós faremos da seguinte maneira. O pastor vai começar lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares, mas quando chegar na oração, que está no verso 6 até 12, nós vamos recitar a oração juntos. E quando acabar a oração, eu volto então no 13. Combinado? A pregação começa na leitura da Bíblia. O que Deus quer falar a você hoje começa aqui. Portanto, a leitura é parte fundamental para que você ouça o Senhor. 2 Crônicas 20, vou começar. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou todos. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo,
ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Os amonitas, os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Vamos aplaudir o texto da palavra do Senhor. Eu vou começar do início da segunda parte da mensagem. Você vai pegar a primeira na internet. A Bíblia diz que Josafá foi um bom rei. Mas assim como todos os homens da Bíblia, Josafá não foi impecável.
Final da sua vida, inclusive, ele tomou uma decisão errada e fazendo acordo com um grupo de pessoas ímpias. Fez uma sociedade errada. Olha aí, nós vamos ter, pastor Clóvis, terça-feira um jantar para conversar com empreendedores. É coisa muito séria com quem você faz aliança no mundo espiritual. E tem gente que separa e diz assim, não, isso aqui é vida espiritual, isso aqui é vida material. Isso aqui é vida com Deus, mas isso aqui não, é decisão minha. Está errado. A vida de um crente, as decisões de um crente, as sociedades que nós fazemos, tudo isso é espiritual. Josafá tomou uma decisão errada no final da sua vida e foi construir uma frota de navios com quem não devia construir. Diz a Bíblia que aquilo desagradou a Deus de tal maneira que os navios todos afundaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Negócios que Deus não aprova, afunda. Pode ser de navio ou não. Mas a Bíblia diz que apesar dos erros, e assim é conosco, ninguém é perfeito, Josafá foi um homem bom. Josafá foi um rei que reinou sobre as duas tribos do sul, Judá e Benjamim. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos do Senhor, como Asa, seu pai. Olha aí, meu jovem, meu irmão, se você tem um pai e uma mãe na presença do Senhor, que te ensinam bons caminhos, siga-o. Siga cada conselho. Siga cada palavra que vem da parte do Senhor pela boca dos seus pais. Mas às vezes nós, pais, nos sentimos culpados porque os nossos filhos tomam decisões que não aprenderam da parte do Senhor. Mas eles darão conta por cada decisão, mas não deixa você, pai, você, mãe, que Satanás faça você nutrir uma culpa que aniquile sua vida, aniquile seus talentos. Os filhos, quando crescem, são responsáveis pelas suas ações. A Bíblia diz que Josafá andou nos bons caminhos aprendidos por seu pai, e seu pai lhes passou, e Josafá foi um bom rei. Mas veio um tempo que a guerra chega. A Bíblia diz que houve um período de estabilidade e prosperidade no reino de Josafá, no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Mas, gente, me diga uma coisa, olhe para cá. A vida de quem está aqui ou pela internet, que é paz o tempo inteiro? Na vida de quem está aqui, não tem momentos de conflito? A nossa vida tem lutas, tem tribulações, tem guerras. A questão é como enfrentá-las. A questão é como nós vamos nos posicionar, como nós vamos reagir. E eu posso dizer sem qualquer medo de errar que nós estamos vivendo um tempo de muitas guerras. São guerras interiores, são guerras pessoais, são guerras que têm levado muita gente a uma ansiedade crônica, a uma depressão, mas são guerras externas. A igreja está vivendo um tempo neste século 21, em que a gente às vezes parece que se conforma com a mediocridade, com as tragédias que nós estamos assistindo no meio da loucura deste mundo. Nós estamos vivendo um tempo de verdadeira loucura. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós estamos nos habituando a que todo dia 10, 15, 20 escolas de crianças estão fechadas por causa do tráfico de drogas. Nós estamos nos habituando com as imoralidades sociais. Nós estamos nos habituando com a troca de valores. Aquilo que o profeta Isaías havia dito está acontecendo.
A noite é chamada de dia, o doce é chamado de amargo. Nós estamos vivendo loucuras, uma guerra insana, que atingiu também a sua casa, a minha casa, os nossos filhos. Nós estamos vivendo um tempo de destemperança, de corrupção. E tudo isso tem a ver com o mundo espiritual. Isso não é uma questão material que você vai tratar segunda-feira. Não, o que estamos fazendo aqui tem tudo a ver com o que vamos fazer amanhã. O nosso trabalho tem a ver com o nosso culto. Os estudos da universidade dos seus filhos, das escolas, tem a ver com a vida espiritual deles. De um mundo de indefinições, de um mundo absolutamente perdido e louco. Nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra pessoal, espiritual e coletiva. E eu quero olhar para a vida de Josafá e aprender com este homem, que não foi perfeito, mas a Bíblia diz que Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um homem fraco, falho, como eu e você, também podemos agradar a Deus. O que havia no coração deste homem chamado Josafá, que agradou ao Senhor, apesar das imperfeições de Josafá. E eu disse no primeiro culto que a primeira coisa que este homem fez está no versículo 3. Olhe para a sua Bíblia, no capítulo 20 de 2 Crônicas, e diz assim: alarmado, começa assim o versículo 3. O homem era rei, o homem estava preparado, o homem foi ungido por Deus, colocado por Deus, para reinar sobre Jerusalém, sobre Judá, mas estava alarmado, porque 3 etnias queriam guerrear e destruir Israel e tirar Israel de onde Deus havia colocado. Presta atenção nisso. Há um detalhe aqui. Quando a conquista da terra prometida, a terra de Canaã, começou em Josué, Deus deu uma ordem. Nós não entendemos muitas coisas da Bíblia e muitas situações dos desígnios de Deus, só temos que obedecer. E ele disse para não atacar 3 povos, para não mexer com 3 povos, que o resto da terra eles iriam conquistar. E foi assim. Desde os tempos de Josué, e a conquista da terra levou muitos anos, até chegar no reinado de Davi. Eles foram vencendo e foram tomando conta de Canaã, a chamada terra que manava leite e mel. Mas alguns povos não foram tocados. E são estes povos que não foram tocados, que agora, no sentimento de ingratidão, estão atacando e querendo destruir Israel. Eu disse uma coisa no culto das 9, vou deixar aqui, sem muita reflexão. Às vezes, aquelas pessoas que nós mais investimos a nossa vida, são pessoas que nos vão decepcionar. Às vezes aqueles que você investiu mais amor, mais consideração, mais respeito, são pessoas que vão deixar você triste, decepcionado. Agora eram essas tribos, que Deus havia poupado por misericórdia, que estão atacando o povo de Deus. E o texto diz no verso 3 que alarmado, eu posso interpretar esse alarme do coração de Josafá com muita tristeza, com muita ansiedade, com muita preocupação. Ele estava alarmado. Mas o que é que ele faz diante disso? O que é que Josafá faz diante de tão grande ameaça? Olha para mim, meu irmão, você da internet ou aqui, o que você tem feito com esse gigante que se levanta contra você, com este exército contra a tua casa, com esta crise sobre tua família? Como é que tem sido a tua postura? A palavra do Senhor que vem a nós, igreja, neste domingo, que Deus colocou
no coração do seu pastor. E eu espero que você a beba, que você tenha realmente um encontro com o Espírito Santo, hoje, em nome de Jesus. E você receba o que o Senhor tem para você. Só o Espírito Santo vai pegar essa mensagem e adequar à sua necessidade. Só o Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Eu apenas estou proclamando. Mas esse trabalho de adequar a palavra à sua necessidade é o Espírito Santo que vai fazer. E que isso aconteça aqui ou na sua casa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ver as reações de Josafá, rei de Judá, quando a guerra chegou. A palavra do Senhor diz que há tempos de paz e há tempos de guerra. Vamos ver como ele reagiu no tempo de guerra. Vamos ver como este homem, aprovado por Deus, fraco, humano, mas como ele se comportou. E a primeira coisa que ele fez no versículo 3, depois de estar alarmado, ele tomou a decisão de buscar o Senhor. E aqui eu trago o primeiro ponto de um alerta para todos nós, de uma reflexão pessoal. Eu não posso responder como está a sua vida, mas eu não posso deixar de dizer de uma inquietação e uma preocupação como pastor, de que nós tornemos as nossas vidas religiosas, em que você vem à igreja sim, em que você já gravou a letra dos cânticos sim, em que você sabe manusear a Bíblia, em que você já aprendeu até a bênção de dizimar, mas isso não te torna o que Deus espera de você. Isso é apenas uma parte, porque o que Deus na verdade espera de todos nós, foi o que Josafá fez. Uma decisão, atenção, uma decisão, no meio dessa guerra, no meio dessa loucura, de buscar o Senhor e de escutá-lo. Nós vivemos as nossas lutas, mas parece que nós não somos crentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos dar jeito no braço humano, na força da inteligência, da academia, do preparo acadêmico. A Bíblia diz que o rei Josafá, diante de um exército enorme, decidiu consultar o Senhor. Olhe para mim, você que está passando luta, você que está numa guerra, você que está enfrentando uma situação com seus filhos, com seu casamento, com a sua vida profissional, decida hoje, agora, diante da palavra de Deus, decida consultar o Senhor. Eu vou me vulnerabilizar para contar uma coisa a vocês. No outro dia, não importa se é o pastor, ou se é um líder de célula, ou de um ministério, eu percebi que eu não tinha condições de discernir uma situação. Eu precisava tomar uma decisão, precisava saber a vontade factual de Deus para aquele momento. E eu não sabia o que fazer. Mas o Novo Testamento diz que o Espírito Santo nos esclarece todas as coisas. O problema é que nós temos o caminho e a ferramenta e a gente não usa. Mas naquela hora, em que eu não sabia o que fazer, o Espírito Santo disse o seguinte: a resposta está comigo, vem para perto de mim. Todas as nossas respostas, tudo que você precisa está nele. O que está faltando a muitos de nós, por isso que você não tem a resposta que precisa, por isso que as coisas ainda não foram respondidas, por isso que a coisa ainda não aconteceu, é porque falta tomar essa decisão de Josafá e buscar o Senhor. E ele proclama um jejum. A gente tem repetido aqui,
Tem gente que não acredita nisso, usando um texto do Novo Testamento, numa desculpa, dizendo, nós temos agora a presença constante do Espírito Santo, não precisamos jejuar. Isto não é verdade. E jejum não é uma espécie de regime. Jejum é um momento onde você se abstém até do que é essencial para estar na presença de Deus. E no caso da Bíblia, era sempre jejum de alimento, por muitas horas. Eles ficavam ali, é claro que tem pessoas aqui, e nós respeitamos, isso é uma questão muito pessoal, particular, que não podem fazer isso, por questões de saúde. Mas o âmago de tudo isso é dizer que a primeira maneira que a gente vai enfrentar essa loucura, a primeira forma de você enfrentar a crise, o problema, a luta da tua casa, é tomando uma decisão de ouvi-lo, de buscá-lo, de saber para onde ir, e não ficar perdido. Talvez aqui, gente, nós tenhamos que questionar que tipo de vida cristã nós estamos tendo. Eu não quero, e eu sei que você não quer uma vida só religiosa, de frequentar as igrejas ou a igreja. Porque tem alguns que não entenderam, acham que é pela quantidade de frequência a igrejas que a sua vida vai ser forte. Não é nada disso. A sua vida será forte à medida que você se colocar na presença de Deus e buscá-lo de todo o coração. Pode ser numa igreja enorme como essa, como pode ser numa outra de 10 pessoas, porque a Bíblia diz assim, onde estiverem 2 ou 3, para fazer uma igreja, precisa de 2. Reunidos no meu nome, eu vou estar ali. Tome a decisão, meu irmão, de buscar o Senhor. Tome a decisão de entrar na presença dEle. Talvez o que Deus está pedindo de você é mais do que você tem feito. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei qual é a tua agenda com Deus, quanto tempo você gasta ou investe na oração, na palavra, na presença, mas talvez Deus esteja querendo alguma coisa a mais, porque em tempos de guerra, de crise, é a grande oportunidade de gerar em nós, a busca pela presença do Senhor. E Josafá tomou a decisão, e Josafá buscou ao Senhor, e Josafá precisava ouvir o Senhor. Segundo, e depois dessa pequena introdução, que está mais consistente na primeira parte, depois você vai ouvir, tem uma outra coisa que a crise, que a batalha, que a briga gerou em Josafá. Primeiro foi essa decisão pessoal de buscar, eu vou ouvir Deus, eu vou ver o que Deus quer de mim. Mas a segunda, ele faz como líder, como rei, uma conclamação à unidade. Ele chama todo mundo. E ele convoca todo mundo porque há um poder na unidade. Você acredita nisso? Há um poder na unidade. Deixa eu dizer para você um negócio, essa coisa de igreja, de ajuntamento, não é ideia de pastor, não é ideia de padre. Esse negócio de ajuntamento é uma ideia de Deus. Nós somos feitos gregários, nós nos juntamos naturalmente. E Deus forma um povo e depois forma uma família. E diz, essa família é povo meu. E a minha família está espalhada pelos continentes da terra. E a minha família tem uma missão. E a missão dada à família de Deus, a nós, é que nós proclamemos, que nós batizemos, que nós anunciemos o Evangelho.
Mas para que a gente faça tudo isso, a gente precisa ter a ideia de unidade. E Josafá, na hora da sua crise, ele chamou não apenas a sua vida, mas ele chamou todo mundo para jejuar junto. E o versículo 4 diz uma coisa, uma das cenas mais lindas que a gente pode ler na Bíblia. Versículo 4, olhe para a sua Bíblia. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Que coisa maravilhosa. E juntou-se todos. Aonde estão os outros? E juntou-se todos. Aonde estão os outros? Eu estou fazendo uma leitura do texto e traçando um paralelo de questionamento agora. Porque lá estavam todos. Estavam as famílias, estavam os filhos, estavam inclusive as crianças de colo, em pé, na presença de Deus. Será que você consegue perceber o que está acontecendo aqui? A primeira coisa que aquela crise gerou em Josafá foi uma necessidade, uma dependência de Deus, que ele foi buscar a Deus, ele foi ouvir, e agora, como líder, ele conclama todo mundo, e eu pergunto, onde estão os outros? Quem são esses outros a quem o senhor, pastor, está se referindo? Eu estou me referindo àquele seu amigo, que se diz evangélico, que se batizou, que foi da sua célula, mas que talvez esteja hoje entre o que está no modismo demoníaco brasileiro, no meio dos desigrejados, aonde alguns oportunistas estão se dizendo, inclusive pastores desses, aonde estão aquelas pessoas que você viu se batizar, que você viu frequentar a sua célula, que você viu servindo ao Senhor? Aonde? Aonde eles estão? No texto estavam todos, mas você pensa que a responsabilidade é de um departamento da igreja? Você pensa que a responsabilidade é do pastor sênior da igreja somente? Ou dos 17, 20, 30 pastores que a igreja possa ter? Não! A conclamação vem da liderança, mas o ajuntamento é nosso. Se há um amigo teu que está entre os outros, que eu estou me referindo, vai buscá-lo. Ore por ele porque ele não está bem. Que a primeira estratégia do diabo para começar a destruir a vida espiritual de alguém é tirar essa pessoa do ajuntamento, é tirar essa pessoa do rebanho, é tirar essa pessoa do grupo. Aonde estão os outros? Nós temos um problema com a unidade. Eu não sei se essa mensagem vai ficar confortável para você, mas eu estou preocupado agora em obedecer aquilo que eu recebi do Senhor. Você concorda comigo, não? A primeira coisa que a crise, que a guerra gerou em Josafá foi uma sede. E a segunda coisa que eu estou mencionando é este clamor pela unidade, mas nós temos um problema de unidade. O problema de unidade não está restrito a essa congregação, que é uma pequena parte da grande igreja de Deus na terra.
O problema da unidade está plantado por Satanás entre nós. O problema da unidade é manifesto. Como, pastor? Com as mágoas, com os ressentimentos, com a virada de rosto, com a fofoca, com a maledicência sobre a vida de alguém, com julgamento sobre a vida das pessoas. Eu estou falando de uma questão intestina dentro de nós. Às vezes há mais unidade em corporações externas do que dentro da própria igreja. Mas eu quero dizer a você que eu não tenho responsabilidade sobre todo o rebanho da terra. Eu tenho responsabilidade sobre este. E a este rebanho, eu creio que o Espírito está falando. Se você quer uma experiência maior com Deus, com a graça, com a misericórdia, se você quer ver uma igreja muito mais forte, e você pensa, e tem gente que não entende a visão, como disse o pastor Guilherme, tem gente que não entende, por que compra mais um pedaço de terra? Por que aluga mais estacionamento? Não entende. Acha que isso é fruto da vaidade de uma liderança, não tem nada a ver. Um pastor ou um líder que não entendeu o crescimento e desenvolvimento da igreja, como está em Atos, não compreendeu a palavra. E eles se multiplicavam, nunca houve tanto crescimento saudável da igreja do que aconteceu em Atos. O Espírito Santo era sobre eles, e eles pregavam, e pessoas se convertiam, e multidões se batizavam. A gente está tratando aqui de uma questão de povoamento celestial, de arrancar pessoas do inferno. Não seja uma pessoa restrita, de visão pequena. Não se trata de um estacionamento, não se trata de um terreno, não se trata de apenas número, se trata de uma visão de resgate. Uma visão de resgate. Uma visão de resgate. Como você se batizou, tem gente precisando se batizar. Como teu filho está na igreja, tem muitos filhos nas drogas e perdidos. É uma visão de resgate. Daqui a alguns anos nós vamos morrer, e se Jesus não voltar, o que nós queremos deixar aqui é uma coisa ainda muito maior do reino de Deus. Até que Ele venha buscar a igreja gloriosa. É dele a igreja, gente, é dele. E a ordem é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é resgate. No ano 2000, quando o milênio virou, eu fui visitar, ainda havia um grande resquício do avivamento coreano. As maiores igrejas do mundo se estabeleceram ali. E eu fui visitar, além da igreja de Pyeongchu, que foi e ainda é a maior igreja chamada evangélica no mundo. Chegou a ter 1 milhão de membros numa igreja. 1 milhão de membros. O que eu vi ali era algo absolutamente fora de qualquer perspectiva humana. Agora ela está um pouco menor, porque ela abriu várias outras filhas, está com 700 mil. Mas fui visitar uma igreja batista de um pastor, um cara muito bom, que veio inclusive uma época em São Paulo fazer uma conferência, chamado Billy King. Billy King fez uma conferência em São Paulo. A igreja dele, quando visitamos, tinha 80 mil membros. E a questão, eu volto a dizer, não é de número, é de resgate de pessoas. Se você chegasse naquele culto, talvez você dissesse assim: mas que culto careta, formal. À noite a gente vai falar um pouco sobre adoração, dentro desse texto. Era um culto cheio da presença do Espírito de Deus.
hoje de manhã. 24 anos depois, esta semana, um amigo pastor da Califórnia foi para a Coreia e disse: Wander, me indica um lugar para visitar. Eu falei: vai visitar a igreja do Billy King, que eu não sei nem se já se aposentou. E ele hoje de manhã mandou um vídeo do culto. Eles estão 12 horas na nossa frente, por causa do fuso horário. Ele emocionado, maravilhado, dizendo: olha isso aqui. Tem alguma coisa de novo acontecendo naquele lugar da Ásia. A igreja, depois de 24 anos, tem 180 mil membros. A Igreja Batista de Seul. Uma igreja. Isso não é questão de número, isso é uma questão de resgate. E eles estavam cantando um hino, ele gravou, fez um filme, um hino tradicional que a gente conhece, em coreano, óbvio. E a presença do Espírito Santo estava ali. A questão, olha para mim, não é de forma, é de conteúdo. Deu para entender? De noite a gente vai falar sobre adoração. A gente vai falar sobre essa expectativa de uma geração que precisa entender mais a palavra e que acha que igreja de hoje, ou a igreja do Espírito, é a igreja que tem uma cor determinada, que tem que ter um instrumento determinado, que tem que ter uma maneira determinada. Graças a Deus, porque a Bíblia diz que a multiforme graça de Deus alcança a quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, é da forma que Ele faz. Pode ser dentro até de uma sepultura de cemitério. Quando Ele faz crescer, Ele abençoa, como Ele fez a igreja de Atos. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa ter o jeito tal, a cor tal. Tem pastores sendo produzidos em série, com a mesma roupa, com o mesmo tênis, com a mesma cor, com o mesmo jeito de falar, com a mesma forma, como se parecesse que Deus está usando apenas esse tipo. Não é nada disso. Entendimento errado do que é adoração, do que é ser profeta. Sabe o que o pastor precisa? Eu e todos eles, ser cheio do Espírito Santo. Se vai estar com o melhor tênis de marca, ou se vai estar como João Batista no deserto, não importa. A gente está muito impressionado com a aparência e com a estética e com o designer da igreja. Tem coisa mais séria acontecendo. Eu estou fazendo um questionamento que tem me feito chorar. A gente tem cantado e decantado, e eu participei recentemente de reuniões de igrejas que surgiram no Brasil chamadas mega church. Em inglês é mais bonito. Megas igrejas. Mas a pergunta que incomoda é qual é a diferença que nós temos feito nesse país? Qual é a mudança que a gente tem gerado? Nós temos um problema de unidade. Nós temos um problema de unidade. Há problemas de competição, há problemas de inveja. Há problemas de separação, há problemas de irmãos que não falam com outros. E nós cometemos um pecado básico. Deixa eu dizer uma coisa para você, de não fazermos aquilo que Jesus mandou fazer para resolver o problema da unidade. E aliás, se você quer ler uma aula de Jesus sobre unidade, você tem que ler João 17. Aonde ele compara a unidade dele com o Pai dele, com a unidade dentro da igreja. Isso é grave. O nosso pecado básico é que a gente peca muito com a boca, com os lábios, com a língua, como diz Tiago.
a gente vai gerando centelhas e fogo na palha seca. E tem uma coisa que a gente não faz, e é aí que Satanás nos pega, joga a igreja para baixo. Jesus disse: se alguém te ofendeu, presta atenção, não importa se você é o ofendido ou se é o ofensor, a ordem é a mesma para os dois. A ordem para quem foi ofendido é a mesma ordem para quem foi ofensor. É a ordem: vá a ele. Se nós tratássemos as nossas diferenças diante do que Jesus mandou, a igreja seria muito mais unida e muito mais forte espiritualmente, e estaria muito mais pronta para enfrentar essa loucura. Mas nós estamos com um problema na unidade. E a gente fala para o outro o que devia falar para aquele. E a gente faz comentário no corredor, ao invés de falar para ele. E a gente acha que isso é normal. Um fofoqueiro sempre acha o ouvido de um outro fofoqueiro. Se você quer aprender mais sobre isso, leia a carta de Tiago, irmão de Jesus, principalmente o capítulo 3. Nós temos um problema de unidade, de julgamento. Isso atrapalha espiritualmente na guerra que a gente está vivendo. Muitos de nós somos os senhores da teologia e achamos que o outro está totalmente errado. Jesus arrebenta todos os paradigmas. Quando aqueles teólogos de Israel, fariseus, diziam que os samaritanos não eram dignos de Deus, e ele vai e encontra sozinho com a mulher samaritana. E foi um samaritano, a coisa era tão grave, que foi ajudar aquele homem da parábola caído na rua, meio morto. Jesus arrebentou com todas as questões referentes às discriminações. Mas nós temos um problema de unidade crônico. E Josafá, no meio daquela crise toda, ele convocou todo mundo, e veio todo mundo, e todo mundo de pé, até as crianças de colo. Onde estão os outros? E quando eu disser onde estão os outros, eu estou falando de nós, numa aplicação. E se você tem sido responsável, como diz Tiago, por jogar uma fagulha na palha seca, peça perdão a Deus e conserte a sua vida. E a gente começa a dissociar as coisas espirituais. Mas olha, tem muita coisa que às vezes está atravancada na sua vida, atrapalhando você. E você tem que investigar de onde vem. E pode ser questões e consequências do pecado. E geralmente é. Tudo que o homem planta, ele colhe. E a gente também colhe o que não planta. Mas tudo que a gente planta é certeza que a gente colhe. Se você está colhendo, ou se você está plantando maledicência, julgamento, você vai colher essas coisas todas. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trava que está no teu olho. Quem disse isso foi o mestre, não foi um pastor, foi o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Jesus. Ele chamou, Josafá chamou todo mundo para unidade. E ele fez uma oração. Eu quero dividir essa oração
concluindo esta reflexão, essa segunda reflexão sobre o texto de 2 Crônicas 20, de 1 a 30, olhando para a oração que o povo fez. Diante daquela guerra, daqueles exércitos enormes. Então, primeiro, Josafá decidiu buscar o Senhor. Segundo, Josafá conclamou uma unidade, e agora eles oram, como a gente orou aqui. Essa oração é dividida em 4 partes. Primeira parte, ele identifica que Deus que está falando com ele, ou com quem ele está falando. Tu que dominas sobre todos os reinos do mundo, é contigo. Não é um demiurgo, não é um deus pagão, é contigo. Tu que dominas todos os reinos do mundo, é contigo. E ele faz uma declaração na primeira parte: ninguém pode opor-se a ti, aleluia. O Deus que nós cremos, a quem cultuamos, ninguém se opõe a ele. Agindo ele, ninguém impede. A primeira parte da oração de Josafá é a identidade do Deus que ele adora. Esse é o meu Deus. Você que está doente, você que está passando crise na sua casa, você que está passando luta no seu trabalho, você tem guerra para guerrear, ninguém se opõe ao Deus de Israel, ao teu Deus. Segunda parte, ele se lembra, e lembra ao povo das promessas do Senhor. E Josafá começou a lembrar das promessas de Deus e do passado de vitória. Mas deixa eu dizer uma coisa que veio no meu coração quando eu estava estudando isso aqui: só conhece as promessas de Deus, olha para mim, só conhece as promessas de Deus quem conhece a palavra de Deus. Quem não conhece palavra de Deus não sabe promessa de Deus, vai ficar ouvindo as profetadas das esquinas, vai ficar ouvindo um monte de gente desautorizada pelo Espírito Santo, dizendo bobagem. Mas quem conhece a palavra do Senhor, a revelação do Senhor, vai conhecer lá no fundo as mais de 600 promessas que tem na palavra, que é para você, para você, para você. Senhor, o Senhor que foi tão bom conosco no passado, nos tirando do Egito, é contigo, Senhor, que eu estou falando. Terceira parte da oração. O rei, olhe para mim, o rei Josafá vai lá no chão. Pastores do povo de Deus, nosso lugar é no chão. Nosso lugar não é no trono, é no chão. Nosso lugar não é no privilégio, é no chão. Sabe o que ele faz? Diz assim para Deus: nós não temos forças para enfrentar o inimigo. O exército lá de fora é muito grande. São 3 povos. São guerreiros, são armados, são numerosos. Nós não podemos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente pode? A Bíblia diz que os filhos das trevas são astutos, são sagazes. Você acha que você pode? Você acha que um bando de crente de coração bom pode com essa gente? Com essa maldade, com esses violentos, com esses dominadores do diabo? Você acha que a gente pode? Você acha que você pode entrar na tua casa, na casa de alguém, e você resgatar alguém? Não, você não pode. Nós não podemos. Há uma confissão de dependência, uma confissão de fraqueza, uma vulnerabilidade. Eles são muito grandes, eles são poderosos, eles têm armas de fogo, eles têm estratégias satânicas. Mas, Senhor, nós dependemos de Ti, e a Ti ninguém se opõe.
A nossa força está em Ti, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso abrigo, se esconda no abrigo do Senhor. Se esconda no abrigo do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a convocação do Espírito Santo, olhe para cá, entra no esconderijo do Altíssimo, entra agora. Se você não entrou, entra, tem que tomar decisão e tem que entrar no esconderijo do Altíssimo. Que nós não temos forças para enfrentar o inimigo, o exército lá de fora é grande. E ele disse assim, olha o que ele disse, o rei disse assim, e nós não sabemos o que fazer. Confissão. A oração que engrandece a Deus confessa a impotência humana. Nós não sabemos o que fazer. Sabe aquele problema lá da tua casa? Sabe aquela questão com o teu marido, com tua esposa, com teu filho? Aquela questão profissional, aquele negócio de sociedade, aquela situação esquisita? Diz para ele, eu não sei o que fazer. Para de querer controlar, para de querer decidir, para de querer dar o jeito, o teu jeito. Não é pelo teu jeito, é pelo jeito dele. E o jeito dele às vezes é muito estranho. Foge toda a lógica. Ele começa engrandecendo na oração, ele começa falando e agora ele se vulnerabiliza. E a quarta e última parte é uma declaração de fé. Diante da guerra do inimigo, ele disse assim, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não vou tirar os olhos de Ti. Eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para aqueles que me desanimam, nem para aqueles que me criticam. Eu vou colocar os olhos em Ti. E olha bem para mim que eu vou fazer uma outra confissão para você. Se na minha vida e no meu ministério eu fosse olhar para o lado, não estaria mais aqui. Mas eu só estou aqui por uma decisão que eu um dia tomei, de olhar para Ele, obedecer a Ele. E Deus honra quando nós fazemos isso. Quantas vezes você é pisado, maltratado, quantas vozes do teu lado, para você se desviar para a direita ou para a esquerda, mas faça a declaração de fé que Josafá fez, os meus olhos estão postos em Ti. Se tudo corresse bem na sua vida, você não orava mais. Por isso que Deus deixa ficar ruim. Se tudo desse certinho, você ia ficar soberbo. A gente já fica soberbo dando tudo errado. Ser humano, nós somos terríveis, nós somos teimosos, nós somos problemáticos. Nós precisamos todos de um divã, que é o divã de Deus. Josafá, diante daquele enorme exército, primeiro decidiu buscar o Senhor e ouvi-lo. Povo de Deus, Deus está falando, Deus está falando. Segundo, ele convoca uma unidade. E a unidade é responsabilidade individual, não é culpa do outro, não é o problema do outro. A unidade começa comigo. Cuida de você. Cuida de você. E ele coloca essa oração linda que nós lemos juntos. E a terceira coisa que gerou em Josafá aquela crise toda foi uma comunhão dentro de casa. Deus abençoa. Eu sempre disse uma frase aqui que eu quero repeti-la porque eu creio e vejo biblicamente sua fundamentação. Para você casar precisa de duas pessoas. A decisão de dois, não vale só um. Nenhum casal casou porque só um queria. A permanência de um casamento precisa de dois. A bênção de uma família e de um casal precisa de dois, decidindo juntos. Eu julgo esse texto de 2 Crônicas 20 como uma
das maiores lições de avivamento da história. O que aconteceu no reino do sul, no reino de Judá, com o povo de Benjamim, de Judá, é extraordinário. Isso aqui é um avivamento, aonde Deus mexeu primeiro com a fragilidade do rei, do líder, de Josafá, aonde ele disse que não tinha condições sozinho. Depois, como líder, ele chamou todo mundo, até as crianças de colo. E terceiro, é claro que isso evidenciava um movimento dentro das casas. Eu não vou falar de nada de fora, vou falar de alguma coisa de dentro. Mas só ontem, eu recebi 2 mensagens de pessoas, e não importa se é homem ou se é mulher, não importa, que os 2 casos, nos 2 gêneros está acontecendo, tanto quanto a maridos e a esposas, 2 famílias, 2 casais, denunciando abuso, violência, gente da igreja. Quando você passa uma experiência com Deus de intimidade, quando a igreja do Senhor passa essa experiência de unidade, isso atinge a casa para conserto. Mas pastor, está tudo errado. Deus conserta, Deus dá um jeito. O jeito de Deus não é o seu, e às vezes o jeito que Deus dá é esquisito. Às vezes Deus dá uns jeitos estranhos e tira um, leva um, transfere o outro. Mas há conserto, principalmente se tiver unidade de quebrantamento. Se 2 querem consertar, se 2 concordam na terra, está na Bíblia. Versículo 13, coloca lá na porta da geladeira. Todas as famílias estavam em pé. Todas as famílias, todas. Volto à pergunta retórica: aonde estão os outros? Onde estão aqueles que muitas vezes se apresentam aqui na frente, que pedem uma carta, que se batizam? Onde estão? Mantendo uma vida só religiosa. Meu nome está na membresia da igreja tal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de intimidade, de comunhão, de luta séria. Todas as famílias estavam em pé diante do Senhor. E não esquece que o primeiro lugar que Satanás tenta quebrar é a tua casa. Por isso que célula é difícil. Tem um movimento no sul do Brasil chamado Casas de Paz, onde está havendo um mover de Deus em várias casas. Não é só questão de célula, é um movimento de famílias abrindo seus lares para ter desenvolvimento da paz. Fantástico. Eu estive com alguns pastores onde esse movimento está acontecendo, juntos. Não sei qual é a constituição da sua família. Se é você, marido, seus filhos, se é você, mulher, seus filhos, se é o casal, eu não sei. Se você casou com uma outra pessoa e tem essa pessoa um outro filho, eu não sei qual é a composição. Eu não sei o que Deus fez na sua vida, o que está acontecendo. Mas uma coisa é fato: tudo isso aqui pode acontecer, e Deus também pode abençoar a sua casa. Você crê? Deus pega. E seja qual for a tua configuração hoje, dentro daquilo que a Bíblia permite, coloca diante dele e diga: Senhor, faça da minha casa uma casa de paz. O quarto e o quinto movimento na vida de Josafá e de Israel, do que aquela crise gerou, eu vou falar hoje de noite. Vem a igreja. Como disse o pastor Guilherme, se tiver impossibilidade,
tem o auxílio da internet, mas venha à casa do Senhor. Valorize a unidade. Experimente a ambiência. E vão ter coisas hoje à noite que só vão acontecer aqui. Aqueles que estiverem com o coração conectados. Feche seus olhos. Para você que acha que a palavra demorou um pouquinho, tem problema não. Escuta de novo. A gente pede tanta coisa a Deus. E o que é mais importante é quando Deus fala com você. Espero que Deus tenha falado com você. Fique em pé em reverência na presença do Senhor. Fique em pé em reverência na presença do Senhor. Você agora só na sua individualidade. Pode ser que seu marido, seus filhos estejam perto de você, mas agora é você diante de Deus. Feche os seus olhos. E diga para Ele: Senhor, diante dessa guerra, essa guerra insana pela qual o mundo passa, eu estou no meio com a minha casa. Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero que a solução venha de ti. Senhor, eu estou sendo chamado à unidade com o teu povo, com o meu povo. Senhor, eu quero repetir a oração de Josafá e fazê-la minha. Senhor, faz na minha casa o que tu precisas fazer. Eu não quero te pedir uma outra coisa. Eu quero entrar e adentrar o Santíssimo pelo poder do sangue de Cristo. Eu quero ter uma intimidade maior. Eu só quero a tua presença.